Bom, pessoal, vocês já tiveram aí uma pequena intro do Bernardo em dose dupla. Sejam bem-vindos à última live aqui da semana, né? Sempre lembrando que o nosso foco aqui foi explorar a experiência do usuário e como ela impacta na construção de marcas encantadoras, de empresas que geram impacto no mercado. A gente vem falando aí desde o começo como propósito tem se tornado importante, dados são cada vez mais relevantes, ouvir o cliente, estar em contato com ele direto, isso tudo faz com que a sua marca, a gente acredita nisso, né, que a sua marca não saia mais correndo atrás do cliente, sim construa uma legião de fãs, porque você entrega uma experiência inesquecível, né? A gente passou aqui por vários cases, várias empresas diferentes, e hoje eu consegui, tipo assim, agradeço muito ter conseguido aí o tempo do Bernardo, que é uma grande referência no mercado latino-americano aí. Ele é CEO da The Bridge, e antes de mais nada aí de ele fazer a sua introdução, não esqueçam de curtir aí, compartilhar o programa com o pessoal, curtam a página do Instagram da Escola Edevo, tudo junto. Nos meus canais digitais todos são Harold S. Neto, vocês me encontram lá. E a The Bridge vocês conseguem encontrar aí no LinkedIn, Facebook, Instagram. A Thaís vai compartilhar aí no chat para vocês, tá bom? Bernardo, faça a sua introdução aí. Obrigado, pessoal. Desculpa, não sabia que já tinha uma audiência aí assistindo eu falando bobagem. Na verdade, quem está tentando entrar aí é o Marcos, da minha equipe. Parece que ele está usando o link, por isso que aparece com o Bernardo. Então, por favor, não expulsem mais ele. Permitam que ele participe aí. Acho que expulsaram ali de novo, né? Eu expulsei, desculpa. Eu vou pedir para ele entrar de novo. Você quer que eu te passe o link para ele só assistir ou ele vai participar e vai conversar com a gente? Não, vai só assistir. Se puder passar o link, eu agradeço. Tá. Obrigado. Tá bom, beleza. Eu te passo já. Legal, gente. Então, super obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco dos aprendizados aqui e, além disso, de ter uma sala aqui aberta de bate-papo, né? Espero que tenhamos bastante interatividade, participação. Não se acanhe, não tenham vergonha de fazer perguntas, questionar, jogar tomate podre. Muito é opinião, muito é o que eu experienciei na minha carreira e o que eu vivi, mas não tem palavra de gospel aqui, não tem nada definido, estamos sempre em beta, né? Estamos sempre aprendendo juntos. Então, apesar de que talvez em algum momento eu fale de forma muito segura e direta, pode ser só o meu perfil mesmo, mas tomem sempre como sugestões e ideias e resultado da minha vivência, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso começar contando um pouco do histórico. Não sei se vocês já conhecem a The Bridge, me conhecem, senão eu posso fazer um pouco de background. O que vocês acham? Nossa, seria ótimo. Bacana, bacana. Legal. Bom, então, vou mandar o link aqui para o Marcos. Valeu. Obrigado, pessoal. Então, eu sou Bernardo Carvalho Wertheim, eu tenho 40 anos, 41 anos, cumpri agora essa semana, e eu sou o fundador da The Bridge. A The Bridge nasceu no Chile, mas antes de nascer a The Bridge, tem um histórico aí talvez interessante. Então, eu venho do mundo do marketing digital, da publicidade, já lancei dezenas, talvez centenas de sites, aplicativos, campanhas de rede social. Então, eu sempre trabalhei em digital a vida toda. Eu nasci na Inglaterra, mas cresci no Rio, então por isso tenho sotaque aqui de carioca. Mas voltei para a Inglaterra, né, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, e morei 11 anos em Londres. Então, durante esse período, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes agências digitais em grandes projetos. Por exemplo, a construção do site da Shell, Shell.com, em 2001, né? Então, um projeto de 2 milhões de libras, um projeto muito grande, muito complexo, com muito conteúdo. Eu lembro que tinham 727 páginas no site, né? Acho que eu nunca vou esquecer disso. Então, desde então, já era um trabalho de arquitetura de informação, de UX, de conteúdo, mas não existia o termo UX em 2001, né? A gente falava de arquitetura da informação, a gente falava de conteúdo, a gente falava de navegabilidade, usabilidade.
e eu era gerente de projetos, né? Então, o meu papel realmente era ir, e não existia também trabalhar em metodologias ágeis, squads. Então, eu tinha um Gantt gigantesco, que tinha centenas de linhas no Microsoft Project. Não sei se alguém já teve a pouca sorte de ter que trabalhar num Gantt no Microsoft Project, né? Mas tinha 200 e tantas linhas esse documento, e todos os dias a gente tinha que fazer segmento e atualizar, né? E não era Agile, não era Squad, não era UX, galera. Mas a gente lançou o portal, né? E esse portal teve muitas considerações de usabilidade, né? Ainda tinha muito Flash na época, então muitas considerações de tecnologia, muitas considerações de design, e tudo isso eu tive que aprender ali, né? Foi o meu primeiro emprego no mundo digital, na agência Digitas, né, que hoje é parte da Publicis, foi comprada pela Publicis. Então, desde 2001 que eu trabalho com UX, né, que eu trabalho com experiência de usuário, que eu trabalho com projetos desse tipo, e foram grandes aprendizados. Bom, daí uma acelerada, passando por muitas agências, muitas consultorias. Mais recentemente, trabalhei na Accenture, e na Accenture eu fui líder de UX para a América Latina. Trabalhei com um projeto com um banco, o maior banco do mundo, o banco ICBC da China. O banco por valor de capital é o maior banco do mundo hoje. O ICBC é um banco corporativo lá na Argentina. E foi um projeto muito desafiador, porque eu entrei e tinha uma equipe muito desmotivada. A equipe de UX estava tendo muita dificuldade de conseguir aprovar as coisas, de conseguir avançar com o projeto, de conseguir realmente entregar o que se era esperado. E a gente conseguiu. Eu consegui, com a experiência de gestão de pessoas, de gestão de cliente e realmente de gestão de stakeholders, principalmente, porque eu não toquei nenhuma tela, eu não sou designer, né? Eu não abro software, eu não toco a tela, eu não mexo em nada disso. Mas foi muito mais um trabalho de estruturação de equipe, de entender as capacidades das pessoas, entender as dificuldades do projeto, as necessidades dos clientes, né? Foi muito mais uma gestão mesmo de stakeholders e de apoio, obviamente, de organização, do que realmente melhorar a tela, melhorar o fluxo. A equipe era perfeitamente capaz de entregar, né? E eles entregaram. A gente não demitiu ninguém, eu não mandei ninguém embora. A gente usou exatamente a mesma equipe, a gente simplesmente melhorou os processos, melhorou a comunicação, né? Melhorou as reuniões, enfim, melhorou o projeto em si, né? Não os entregáveis. E deu super certo. Eu fui promovido, vim trabalhar no Chile, e no Chile eu descobri a Startup Chile. Então, a Startup Chile investiu na ideia da The Bridge. Nessa altura, eu já estava querendo criar uma solução que ajudasse a conectar os profissionais com as oportunidades no mundo inteiro de UX, de digital e de tecnologia, né? Faz tempo que eu já queria construir essa ponte, então nasceu a The Bridge, né? Nasceu essa ponte aí aqui no Chile. Eu moro aqui até hoje, já temos 4 anos de vida quase, a The Bridge, 3 anos oficiais de empresa operando. A empresa tem escritório no Chile e no Brasil, e a The Bridge é focada em recrutamento e seleção de profissionais, tem um foco muito grande na área de UX, de produto, de UI, UX Research, etc. Mas nesses 4 anos, obviamente, já crescemos bastante, já somos 40 funcionários, e a The Bridge já faz o recrutamento e seleção para profissionais de todas as células ágeis, né? Agile, Developers, Product e UX também. E além do recrutamento, nós fazemos o outsourcing, então fazemos a terceirização de mão de obra. A gente contrata a pessoa e aloca ela no cliente ou na empresa, ou, hoje em dia, né, remotamente, mas ela trabalha para o cliente e a empresa 100% dedicado. Então, a gente faz outsourcing e recrutamento de seleção. Então, hoje a The Bridge, como eu falei, tem escritório no Chile e no Brasil, mas trabalhamos com clientes no mundo inteiro. Então, a gente tem vagas na Argentina, no Peru, no Chile, muito América Latina, né? Mas também, de vez em quando, aparecem vagas na Europa, na Austrália ou nos Estados Unidos. Então, hoje eu sou o CEO da empresa, o meu foco é definir a visão, mostrar o caminho e sair da frente para que as pessoas possam fazer o trabalho delas, né? Então, encontrar as melhores pessoas para que elas possam vender, recrutar, gestionar,
cuidar dos nossos profissionais que estão aí terceirizados e fazer marketing. Então, a gente faz bastante marketing, conteúdo, etc. Então, o meu foco realmente hoje é estabelecer a visão, trabalhar na expansão global da empresa para outros países, né? Nasceu no Chile, expandiu para o Brasil, e apoiar a equipe. Eu estou aqui para servir a minha equipe e não o contrário, né? Então, esse é o meu trabalho hoje, é isso que eu me dedico. Pô, legal. Bernardo, eu achei interessante duas coisas na sua fala que eu queria explorar, né? A primeira é assim, você falou de vários tipos de empresas diferentes. Claro, lá no passado o design estava muito atrelado a agências, né? E isso meio que evoluiu bastante, pelo menos na minha opinião. Aí eu imagino que as métricas de mercado também mostram isso, né? O design entrou muito mais nas empresas. E aí você falou de empresas de óleo e gás, agência, grande consultoria, banco, todas essas empresas. Quem são efetivamente as empresas que estão contratando, qual é o perfil delas e tudo mais, que estão contratando ou buscando UX? Talentos digitais em geral, mas UX principalmente. A resposta, cara, é todas. Absolutamente todas as empresas estão contratando UX. É muito difícil você encontrar uma empresa hoje que não está contratando UX designers. Vou te dar um exemplo. O nosso diretor de vendas aqui do Chile hoje contatou uma empresa de minério, uma empresa de mineria, né, que a gente chama aqui no Chile, lá na Colômbia, e eles estão contratando profissionais e montando uma célula ágil, né? Então, se eles estão montando uma célula ágil, imagino que eles terão UX lá dentro também. Ainda não recebemos o briefing, né? Mas é de se esperar. As empresas já entenderam que, para inovar, de praxe, o formato que se usa hoje, né? A estratégia, a estrutura de equipe que se tornou modus operandi, que se tornou ubiquitous no mundo hoje, é a metodologia ágil, né? A construção de squads para conseguir realmente inovar, né? Para conseguir de forma iterativa, com equipes multidisciplinares, utilizando metodologias ágeis, conseguir chegar a uma solução, um produto ou um processo inovador, né? Se transformar, então, a famosa transformação digital. Então, sinceramente, hoje nós trabalhamos com empresas de minério, empresas de produto de consumo, empresas de telefonia, bancos, fintechs e etc. Com o cenário do Covid, aí sim eu posso afunilar um pouco, talvez, e ser mais específico quando se trata de responder a sua pergunta, né? Com o cenário do Covid, claramente houve uma grande redução, né? Então, aí isso, nas últimas semanas, ocorreu aí uma grande disrupção e a gente tem visto que muitas empresas do mercado financeiro são as que realmente têm ainda o estofo, né? Tem ainda o budget para poder contratar. Então, muitas startups pararam de contratar, a gente também trabalha com startups, né? Estilo Log, estilo tantas outras, Nubank, etc. Então, muitas deixaram de contratar UX, talvez ainda mantiveram algumas vagas de desenvolvedor aberta, né? Os grandes bancos, alguns bancos que nós trabalhamos, deixaram de contratar UX, estão focando mais em contratar desenvolvedores de forma direta, né? A gente está falando de recrutamento. Agora, de outsourcing, por exemplo, terceirização, a gente ainda tem muitas vagas abertas, então os clientes falam, olha, eu não posso contratar essa pessoa como meu funcionário porque eu não tenho aprovação, né, do RH, etc., do CEO para contratar como funcionário, mas eu posso contratar ela como terceirizado para fazer esse projeto específico durante um período, né? Então, às vezes é até um ano esse período, tá? Não quer dizer que é um projeto de um mês, mas eles, para reduzir o risco, né, eles subcontratam essas pessoas através da The Bridge. Então, a gente entende que hoje a gente tem visto que muitas das instituições financeiras ainda têm apetite e ainda estão contratando, e outras empresas que você até se surpreenderia, algumas pequenas consultoras de 200, 300 pessoas somente, que estão contratando UX, porque eles ganharam um projeto, né? Eles fecharam um projeto legal com o cliente, então eles precisam de UX, né? Mas são mais pontuais, então é isso que a gente tem visto.
mas em geral, realmente, todo tipo de empresa tem buscado a gente, antes do Covid, né? Até o momento do Covid. Pô, é excelente, né? É muito bom saber que finalmente as empresas estão realizando a necessidade de uma transformação verdadeira, assim, né? Que vem do cliente, não da cabeça de um líder qualquer maluco, né? Que Com certeza, com é certeza. muito legal. O segundo ponto na sua fala que me chamou a atenção foi você falar da gestão de stakeholder, né? E até ontem fizeram uma pergunta sobre se tem alguma área que cuida dos colaboradores, se o UX está envolvido, e a gente comentou um pouco de employee experience, mas isso é uma coisa que eu sinto falta em muitas empresas, seja numa gestão interna ou externa, que é ter esse stakeholder experience, né? O mapeamento de como você interage, as interfaces que você tem com os seus diversos stakeholders, né? E você tem visto algum movimento assim de empresas em relação a isso? Porque você fez um ótimo trabalho lá no projeto aí que você comentou da Accenture, mas você tem visto as empresas se preocuparem com isso, com o ecossistema que está em volta delas e tudo mais? Sim, Haroldo, com certeza. A gente vê, tem empresas que estão em diferentes níveis de maturidade, né? Quando se trata de employee experience, quando se trata de service design para funcionários, talvez, digamos. Eu fiz uma palestra super bacana com o pessoal da LiveWork, que é uma empresa de service design aí do Brasil, liderada pelo Luiz Alt, um grande amigo, então vai Conheço um bem. shout-out aí para o Luiz. E a gente fez no Service Design Day uma palestra sobre design de serviços para funcionários, né? Porque para a equipe, né? A equipe da empresa. Porque o que acontece, né? A área de negócios, ela meio que puxa a inovação da empresa, né? Então, a área de negócios, a área de serviço, acabou que conseguiu evoluir bem rápido, né? Conseguiu evoluir mais quando se trata de transformar a jornada do cliente, né? A jornada do cliente final, a jornada do usuário, para conseguir atingir mais vendas, crescer e se desenvolver, né? Enquanto isso, o RH foi ficando para trás, né? Então, a área de pessoas, a área de people, o RH, como você queira chamar, acabou ficando para trás nessa brincadeira. A área operacional, a área financeira, a área legal da empresa, né, acabam ficando para trás. O famoso back-office acaba não obtendo tanto acesso às metodologias, às ferramentas de inovação e o budget, né, de inovação. Então, obviamente, quem consegue convencer o CEO melhor a investir consegue mais budgets, né? E a área de vendas, claro, eles têm uma vantagem, porque, bom, além de eles serem vendedores, né, então eles são bons para vender os projetos dele, eles são o drive de revenue da empresa, né, de grana da empresa. Então, bom, do ponto de vista de service design para a equipe, sim, tem empresas que já estão bem avançadas, tem empresas que estão fazendo excelente trabalho, como o Nubank, como a Use, por exemplo. A Unilever tem um excelente trabalho que tem sido feito também do ponto de vista de metodologias ágeis para a área de recursos humanos. Eu participei de um hackathon com eles, onde eles estavam analisando diferentes soluções, processos e como realmente tornar a área de recursos humanos mais ágil, né? Então, como fazer com que os processos sejam menos morosos, como fazer com que a estratégia e o investimento da área de recursos humanos esteja focado na pessoa, né, no usuário final, e não no operador da área de recursos humanos. A gente tem que pensar nas duas coisas, porque, afinal, o operador, a pessoa do RH, também é um funcionário, né? Então, é difícil, porque você tem que realmente atender os dois lados. Então, não é fácil, né? Eu tenho uma empresa hoje que cresceu em um ano de 10 para 40 pessoas, né, no último ano. Então, a gente teve que aprender a construir uma área de pessoas. O meu aniversário foi anteontem, chegou uma caixa de chocolate para mim. Teve alguém que se importou com isso. E eu fiquei com o olho cheio d'água, né? Porque eu falei, poxa, a empresa lembrou de mim, né? Eu não precisei pedir para alguém, né?
Eles Ótimo. lembraram de mandar um chocolate para mim, que bacana. Então, uma coisa tão simples assim, mas se você não pensar na jornada, se você não pensar nos momentos daquela pessoa na empresa, nunca vai acontecer. Então, o que eu sugeri nessa palestra de Service Design Day, e eu encontrei algumas referências mais de fora do Brasil mesmo, é desenhar a jornada do candidato. Então, o que acontece quando a pessoa primeiro descobre essa empresa? Ou descobre uma vaga na empresa. O que acontece quando ela aplica? Depois ela manda o currículo. Quanto tempo demora? Ela fica ansiosa. Depois a entrevista. Aí ela é rejeitada ou ela é aprovada. Depois tem o onboarding. Depois tem a data de aniversário dela. O que acontece? Eles botam um balãozinho lá na mesa dela e pronto? Ou eles fazem alguma coisa a mais? Eles podem levar o cachorro para o trabalho, pode levar a criança. E quando a pessoa vai embora, ela vira um influenciador da empresa, ela vira um alumni, né? As faculdades são um excelente exemplo disso. Qualquer faculdade no mundo que você for, tem um excelente programa de alumni, ou pelo menos um programa básico de alumni, né? Porque eles já se deram conta há muito tempo atrás, e olha que as faculdades e as instituições de ensino normalmente estão atrás, né, quando se trata das empresas, né, em termos de inovação e tal. Mas todas as faculdades têm um programa de alumni. Por que as empresas não têm um programa de alumni? Aquele cara é um influenciador da sua marca, né? Ele saiu lá, ele trabalhou lá. Você quer que ele fale bem da empresa quando ele trabalhou, né? Seria bom, né? Então, toda essa jornada da pessoa também precisa ser desenhada, a jornada do funcionário. Então, tem bastante iniciativas legais. A gente tem trabalhado também com a Uber aqui no Chile, aplicando metodologias ágeis para transformar a área de operações, porque a Uber no Chile não tem programadores. Aqui eles não fazem desenvolvimento de software praticamente, é tudo feito lá em São Francisco, né? Mas eles têm uma monstruosidade de complexidade quando se trata de operação, porque você está falando de 1 milhão de corridas por dia. Imagina! E você tem várias áreas, você tem a área do marketing, aí você tem um protesto, porque está tendo protesto no Chile, aí você tem o Covid, aí você tem, entendeu? E aí eles lançaram agora a bicicleta deles elétrica, tem Uber Eats, tem Uber, que são negócios separados, mas é um grande desafio. A cada dia acontece uma coisa nova, cai uma bomba, e eles precisam se ajustar, né? Então, a metodologia ágil tem ajudado bastante eles na área de operação, né? Então, as pessoas pensam muito em metodologias ágeis para desenvolvimento de software, para lançar produtinho bonito, para lançar startup, para inovar, mas, na verdade, as metodologias ágeis também podem ser aplicadas para otimizar processos, como a área de recursos humanos, como a área de experiência, né? A área de experiência de candidatos, etc. Então, a área de experiência de funcionário, etc. Então, a minha sugestão é, se você precisa ter uma olhada holística, né, sobre a sua equipe, como motivar eles, como engajar, como interagir, como melhorar a experiência de se trabalhar na sua empresa, você precisa pregar metodologias ágeis, né, da forma correta, obviamente, não simplesmente by the book. E, claro, aí você junta também com as práticas de UX, né? As práticas de empatia, de escutar, né? De testar novos modelos, etc. Então, acho que o UX com o Agile aí podem ajudar muito no desenvolvimento de uma estratégia de talentos para a sua empresa. Além disso, também tem todo um trabalho de cultura organizacional, né? Tem um trabalho realmente estratégico aí, onde você precisa compreender, através de, inclusive, com muitas ferramentas que tem disponíveis, por exemplo, com Employee Analytics, né? Você realmente escutar as pessoas de forma qualitativa e quantitativa, coletar os dados da forma correta, né? Que não é uma tarefa simples, analisar esses dados e conseguir entender realmente aonde que estão as oportunidades e como você pode priorizar as atividades e as iniciativas que você vai tomar, né? A gente trabalhou com PetroRio também, ajudando eles, uma empresa de petróleo, uma empresa muito tradicional, mas eles têm uma pessoa de design de serviços lá dentro que tem feito um trabalho excelente. Então, ela é uma só, mas ela trabalha com a área de recursos humanos, ela trabalha com os líderes e tem um trabalho de coaching dos líderes também, né? Porque não existe
experiência de candidato ou experiência de funcionário, se você não tem uma liderança que realmente está preocupada. Então, é preciso, acima de tudo, ter a compra dos líderes. Os líderes precisam apoiar a iniciativa. Não adianta você querer correr sozinho e fazer sozinho, porque você não vai conseguir. Você tem que ter um investimento, você tem que ter o apoio moral e financeiro da liderança. Aí sim você começa a conseguir transformar realmente como funciona a empresa no back office, né? O famoso back office. Sim, ótimo, ótimo. E isso me dá uma percepção de que UX deve se tornar cada vez mais importante, seja para o trabalho externo, né, para aquilo que a empresa mostra para o mercado, seja para o trabalho interno, que é como os ambientes, as diferentes áreas lidam uma com a outra, tudo mais, né? E aí a pergunta que eu faço para você, eu tenho visto, estou super feliz com isso, um movimento grande assim de empresas do mercado financeiro contratando diretores de design e tal, o design realmente entrando dentro das empresas. E o UX, a área de design e tudo mais, é uma profissão do futuro ou é uma moda passageira, porque a gente está vivendo agora um momento de inovação, ninguém sabe direito o que fazer e parece que o designer tem a solução e tal. E aí eu sei que vocês criaram aí um relatório sensacional, né? Eu queria entender um pouco aí se vocês perceberam isso, assim, se é algo que veio para ficar, é perene, ou metodologia ágil, UX e tal, é uma coisa que é modinha e daqui a pouco vai sumir igual tantas outras a gente teve no mundo dos negócios. Legal, legal. Cara, eu acho que a gente tentar definir o que é a profissão do futuro, né, é tão difícil quanto definir o que vai acontecer no futuro. Eu acho que o UX, a gente tem aí esse tema recorrente de como fazer a migração do UX. Eu sou designer, eu quero passar para UX, mas será que vale a pena, né? Será que é uma modinha que vai passar? Eu não acredito que seja uma moda que vai passar, eu não acredito que seja uma modinha. Eu acredito que ainda vai demorar bastante até a gente encontrar algum tipo de solução tecnológica por inteligência artificial ou algum tipo de profissional que vai substituir o UX, né? O UX designer, o UI designer, o UX researcher. Eles são peça-chave do processo de transformação das empresas, e com as grandes consultoras estratégicas, os grandes líderes, os CEOs de empresas com quem a gente conversa no dia a dia, não há sombra de dúvida de que ter UX designers na equipe é parte essencial da estratégia. Então, a curto, médio prazo, eu não vejo nenhum movimento, nenhuma indicação de que UX vai desaparecer, vai deixar de ser relevante e as empresas vão deixar de contratar. Então, isso, pelo menos até hoje, eu não escutei e acho muito difícil que surja. Eu acho que o importante é a gente conseguir ter uma clareza de realmente qual é o papel do UX designer na organização e principalmente a relevância do UX designer para o negócio, né? Porque o que a gente precisa ter cuidado principalmente é que primeiro que o UX designer não se torne simplesmente o fazedor de tela, o cara que, né, ou a moça que está lá focado em fazer produção, né, fazer design, layout, etc. Porque realmente isso é basicamente você dar outro nome para um designer gráfico, né? O UX designer que tem a capacidade de, por exemplo, gestionar os stakeholders, né, conseguir lidar com as diferentes áreas, conseguir evangelizar as pessoas em relação à importância do UX, em relação à importância das metodologias, dos processos, da empatia e de tudo que significa, né, você praticar essa disciplina no processo da conceptualização, do descobrimento e da implementação de qualquer produto, é importantíssimo. Então, essa pessoa precisa ter... Se você quer se blindar para o futuro como profissional, além de você fazer um curso de UX design, você aprender a fazer o wireframe, você aprender a usar o Sketch e o InVision e o XD, ou o que quer que seja, que, claro, é importante no início da carreira, né? Ou se você é um UX Research, aprender a fazer pesquisa, obviamente, aprender a fazer quant, quali, etc., pesquisa remota, pesquisa mobile, o que for.
É importante que você tenha uma visão de futuro a ponto de vista de negócio, a ponto de vista de estratégia, porque se você sabe usar bem as ferramentas, excelente. Se você entende o fluxo e o processo de criação de produtos, design de UX, excelente também. Mas se você quer ter realmente uma carreira longa, você quer ter um cargo de liderança, você quer crescer, você precisa entender de negócios. Um UX que não entende de negócios, realmente não tem um grande futuro pela frente a nível senioridade. Você vai ser sempre um executor, né, de ferramentas e de metodologias que já estão pré-definidas. Então, é muito importante que você tenha uma visão de negócios. E quando eu falo visão de negócios, é você entender qual é o funcionamento da engrenagem da empresa, como essa empresa ganha dinheiro, como ela vende, para quem ela vende, mas não entender a nível superficial, que você fala, tá bom, eu já entendi o público-alvo, já entendi quanto que a gente cobra pelo serviço e pronto. Não é tão simples assim, né, gente? A gente precisa entender o que motiva essas pessoas realmente, a gente precisa entender os competidores e estar constantemente pesquisando os competidores, a gente precisa entender impactos de mercado, né? A gente precisa entender a economia, por que o seu negócio é impactado pela economia, se o dólar dobrar amanhã de tamanho, ele chegar a R$7, como falaram hoje aí, uma análise aí, acho que do Banco Mundial, não sei, de algum dos bancos aí de investimento, como isso impacta o seu negócio. Se você não tem a menor ideia de nada disso, ou você não tem, pelo menos da engrenagem da empresa, né? O RH, a área de operações, o que é o gerente de operações, o que é importante para ele? O que é importante para o gerente de TI? Será que ele está te dizendo que ele não quer colocar aquele botão naquele lugar porque ele é chato, porque ele é malvado, porque ele não gosta de você? Ou será que ele não quer botar aquele botão naquele lugar porque é um problema de segurança? Você tem empatia com ele ou você só tem empatia com o teu usuário final? Porque aí não adianta. Você não é UX, você tem que ter empatia com o gerente de operações, tem que ter empatia com o gerente de TI, com o gerente de RH, com todo mundo, entendeu? Porque eles também têm as metas dele. Quais são os KPIs da empresa? Quais são os objetivos da empresa? Se a empresa não te disse isso, pergunta, né? Quais são os KPIs macro da empresa hoje? Quais são os KPIs de marketing da empresa hoje? O que eles têm que atingir? Quais são os principais problemas que a empresa tem hoje para crescer? Você sabe do que se trata? Você não precisa entender no micro detalhe, claro, você não precisa ser o MBA da empresa, mas você precisa entender, pelo menos a nível superficial, quais são as principais métricas que afetam o resultado da empresa. Porque, no final das contas, quem bate o martelo, seja o CEO, seja a diretora-geral de negócios, seja o Chief Product Officer, no final das contas, eles precisam de um resultado, né? E se você não tem visão disso, você não vai conseguir crescer. Então, para você ter uma visão futura de carreira, realmente não é uma questão de vir ao UX ou não vir ao UX. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas aqui já devem estar bem convencidas que elas querem fazer UX, né? Que elas querem trabalhar com isso. Mas a questão é como conseguir crescer nessa carreira. E aí é que vem o relacionamento com os stakeholders, inteligência emocional, né? Como que você recebe feedback? Você aceita bem feedback? Quando alguém fala que o seu design está horrível, que tem que jogar fora e começar tudo de novo, como que você reaciona? Você escuta e fala, entendi, me explica mais, por quê? Gostaria de entender o seu lado. Ué, mas por quê? Você pode me explicar melhor e tal? E realmente entender as motivações por trás e o histórico e como que chegou nisso, né? Ou não, ou você tem uma reação mais adversa, né? Então, inteligência emocional, relacionamento, visão de negócios, e aí sim as habilidades técnicas, né? Então, muito importante, habilidades softs, né? Entenda o seu perfil. Se você é uma pessoa dominante, como eu, reduz a sua dominante. Se você é uma pessoa introvertida, então trata de sair mais, trata de apresentar mais, trata de aparecer mais. Então, como que você consegue contrabalancear, né? Faz os seus SWOTs lá, os seus Strengths, Weaknesses, né? Suas fortalezas e fraquezas, balanceia isso para você se tornar uma pessoa mais completa, né? Um all-rounder aí
na empresa. Sim, legal. E deixa eu te perguntar, é, esse lance aí do cara entender mais de negócio e para, vamos dizer assim, aumentar a expectativa de vida da carreira dele e tal. Eu li uma coisa no seu relatório que eu achei super interessante, que aí quase uns 80% dos respondentes eles estão há menos de 2 anos na empresa e quase 50% tem o objetivo de mudar de empresa nos próximos 12 meses, né? Esse é um caminho que está natural entre as diversas áreas do talento digital, ou o design e o UX ele tem uma pegada assim mais efêmera, digamos assim, tipo, pô, se eu não estou contente aqui, ou o pessoal não entende o meu trabalho, eu vou vazar, entendeu? E como é que a Vocês empresa pode se UX, blindar disso aí, cara? vocês UX designers, muito promíscuos, né? Muito promíscuos, recebem aí, estão sempre olhando a grama do lado, né? Não, brincadeira. Não, o que acontece, Haroldo, no nosso relatório, a gente fez um relatório bem extenso, tá? Entrevistamos algumas dezenas de profissionais-chave do mercado. Então, é um relatório de atração e retenção de talentos digitais no Brasil, né? Então, foi quantitativo e qualitativo, tem bastante coisa legal. Depois a gente vai publicar o link aí para todo mundo ter acesso. O que a gente identificou, Haroldo, é que, obviamente, a gente estava, até o momento do Covid, num mercado muito aquecido, todo mundo sabe disso, né? Tem muita demanda por profissionais, não só de UX, e aí a gente precisa falar um nível mais amplo, que é realmente digital, né? Então, por isso que a gente abriu o relatório e fez atração e retenção de talentos digitais, né? Então, UX, produto, devs, data scientists, né? Todos esses perfis, product owner, product manager, então toda essa galera das células ágeis estão sendo muito demandadas, né? Então tinha, até o Covid chegar, haviam muitas vagas no mercado, né? Agora houve uma redução drástica, mas a previsão é que eventualmente isso retorne, né? Porque as empresas vão continuar precisando inovar e desenvolver os produtos digitais. E muitas empresas hoje, inclusive, tem uma demanda maior ainda, porque elas precisam fazer a atenção através do canal digital. Então, os bancos são o melhor exemplo aí, né? Então, portanto, eles continuam contratando. Mas o ponto é, se você... o que tem acontecido? O que a gente identificou, né? Que, claramente, o profissional entrou no mercado de UX, né? Digamos, ele saiu do mundo da publicidade, de uma agência, ou ele já fazia UX numa agência, ou ele era design gráfico e virou UI designer, né? Então, ele fez a transição, começou a trabalhar em alguma empresa, talvez não necessariamente já um unicórnio ou uma grande empresa, talvez ele começou ainda numa empresa de pequeno, médio porte, né? E, por resultado disso, talvez nessa transição, muitas vezes as pessoas até aceitaram um salário menor do que eles ganhavam, né? Ou eles perderam o emprego como designer gráfico, como, não sei, como outra coisa, né? Diretor de arte, né? Muito diretor de arte também passa para o mundo de UX, e ele entrou num novo cargo, ou é uma pessoa realmente que está no início de carreira. Então, ele entra nesse novo cargo como UX designer pela primeira vez, ele coloca UX designer no LinkedIn dele, e alguns meses depois ele começa a receber ofertas, entendeu? Então, ele começa a receber ofertas e ele pergunta, bom, quanto que vocês estão pagando? Ah, estão pagando tanto. E aí ele vê, uau, ou ela vê, né? Uau, então esse salário é melhor do que eu recebo hoje. E aí a pessoa acaba rapidamente mudando de empresa. E isso vai se repetindo, porque, obviamente, é um mercado muito aquecido. Então, o que eu recomendo para isso é fato, né, gente? A gente está vendo aí o mercado aquecido, as empresas estão pegando recurso uma da outra, os profissionais também estão muito ávidos por aprender, então, por outro lado, eles estão crescendo e se desenvolvendo rapidamente, estão conseguindo consumindo muito conteúdo, né? Então, aí tem a Endeavor Academy, aí talvez tenha algum curso legal para a galera conseguir se desenvolver rapidamente. Mas o que a gente tenta recomendar realmente é que as pessoas tentem ficar pelo menos um ano, né, na empresa que elas estão. Claro que também tem outros fatores, aí pode ser um tema realmente de cultura, de ambiente de trabalho, né? Talvez o ambiente de trabalho não seja legal, talvez a liderança não consiga realmente
engajar essas pessoas. Talvez o projeto em si perca relevância, a pessoa já começa a olhar para o lado, começa a ficar interessada em trabalhar em outros setores. Ah, cansei de trabalhar em fintech, agora eu quero trabalhar em RH Tech, quero trabalhar em outras áreas, né? Tem algumas empresas até mais inesperadas, agrotech, né? Ou health tech. Então, enfim, às vezes o profissional também é seduzido por outros tipos de tech, né? Então, digamos Sim. que tem vários estímulos aí, várias motivações. Eu acho que não é só dinheiro, tá? É resultado de um mercado aquecido, sim, mas também é resultado de uma avidez das pessoas de descobrirem e aprenderem, conhecerem outros ambientes, né? No dia a dia você acaba ficando um pouco desgastado às vezes e é difícil você fazer realmente a retenção dos talentos. São muitas iniciativas necessárias do ponto de vista da empresa e do ponto de vista principalmente do gestor desses talentos para que eles consigam reter essas pessoas, né? Então, não é só salário, é realmente um trabalho aí. E, de novo, é o trabalho do Employee Experience, desenvolvimento de carreira, benefícios, né? Tudo isso, ambiente, né? Não é a mesinha de totó, não é a piscininha, né? A gente já sabe disso. Obviamente que se trata de algo muito mais profundo no ambiente de trabalho, né? Então, a gente viu aí no relatório que as pessoas, por exemplo, querem projetos desafiadores, provocantes, né? Elas não querem chegar com um produto que já está pronto para ficar lá só otimizando o produto. É muito mais legal, na maioria dos casos, né, criar um produto do zero. Claro, tem gente que prefere ficar lá tranquilão, fazendo só produção. Mas, em muitos casos, a gente vê que a pessoa quer, estou vendo aqui também no nosso relatório, o principal é poder colocar a sua criatividade em prática, ter desafio e liberdade. Então, se o cara chega lá e fica só fazendo aquele trabalhinho do dia a dia, e ele fica com micromanagement, e ele só faz melhorias iterativas de uma página do e-commerce, você espera que essa pessoa vai ficar lá um ano fazendo isso? Não vai, né, gente? Então, a gente precisa ter também essa visibilidade. O trabalho em si, a gestão, o engagement, o ambiente e o salário, né? Então, são vários fatores que influenciam aí. Sem falar que os caras que são estrelas, as mulheres que são estrelas, eles são levados para fora, né? Eles são levados para fora do Brasil. Então, eu tenho muitos clientes de fora do Brasil e a gente leva mesmo. Se a gente recebe, quando a gente identifica um profissional de destaque no mercado, a gente leva para fora do Brasil. Então, também tem essa, né? A gente não só está competindo, as empresas não só competem localmente, mas elas competem a nível global, né? Graças à globalização. Legal. E eu achei interessante, né, que no seu relatório mostra que a percepção em relação às empresas vai muito além das empresas tech, né? Ali tem, por exemplo, Natura é uma empresa bem comentada no seu relatório, Magazine Luiza, são empresas que, às vezes, apesar de a gente saber que fazem um bom trabalho, foge daquele padrãozinho Google, Nubank, etc. Apesar de essas terem se destacado também, é legal ver que tem outras empresas que atraem esse profissional digital hoje, talvez tanto quanto a empresa tech aí, da moda, né? Isso eu achei bem interessante, cara. Sim, são desafios muito interessantes. Inclusive, você descobre empresas como Volkswagen, né? Tem um UX designer, empresas como a Natura, claro, e é uma oportunidade para as pessoas trabalharem, por exemplo, no UX do dashboard do carro, né? Não é a mesma coisa que trabalhar no UX de um celular ou um computador, né? Então, é Exatamente. super interessante. A gente precisa realmente abrir a mente e lembrar que user experience não é aplicativo de celular, gente, pelo amor de Deus, tá? User experience é tudo, né? Eu tenho aqui esse incrível AirPod, né? Essa coisa que você abre e acende uma luzinha e ele não tem nada, ele não tem instrução. Eu nunca precisei olhar a instrução, né? Você bota o negocinho dentro, ele funciona, a luz está verde, está carregado, a luz está vermelha, não está carregado, acabou. Eu já sei como funciona e está perfeito. Claro que é um device simples, mas você poderia fazer isso de forma muito pior do que foi feita pela Apple, né? E isso, obviamente, é o UX de um produto físico. Então, a experiência desse produto físico, como ele é suave, como ele é redondinho, como ele entra no meu bolso perfeito, e ele entra no bolsinho da calça jeans aqui perfeito, alguém pensou nisso. Se ele fosse 2 centímetros maior, ele não entrava no bolsinho da calça jeans, né? Tudo foi pensado para isso, como ele se acomoda no ouvido. Isso não acontece por acaso, né? Obviamente. Isso são
centenas, milhares de horas de trabalho para chegar nesse produto final. Então, mantenham em mente, a gente trabalha com Whirlpool, por exemplo. A Whirlpool faz UX para geladeira, micro-ondas, né? Então, não tem nada a ver com aplicativo de celular. Então, pelo amor de Deus, não pensem só em aplicativo de celular quando se trata de user experience ou design, né? Eu acho que até o termo UX é muito limitado. A gente, hoje em dia, utiliza mais o termo design, porque o design incorpora muito mais, né, do que só a experiência do usuário. Tem o service design, tem o customer experience, né, design, e tem o user experience design e o UX, que é mais só um mundinho nesse universo do design, né? Sim, Tem sim. design de loja, né, design do balcão. Então, um cliente, um banco tem um balcão de atendimento, e isso precisa de um design. Hoje, com o coronavírus, eu fui no banco e eles implementaram uma tela, colocaram um vidro no cara da recepção que não tinha isso, né? Então, eles tiveram que redesenhar a experiência para gerar uma segurança maior, né? Para eu não falar mandando vírus pro coitado do recepcionista, né? Tudo isso aí Sim, é sim. UX. Não, eu sempre falo nas minhas aulas, né, que tem um estudo que diz que a gente interage com em torno de 800 dispositivos assim, ao longo do dia. A gente tem em torno de 800 interações aí ao longo do dia, né, pensando muito além do smartphone, tudo isso que você falou, né. Quando a gente olha, por exemplo, Volkswagen tendo UX designer, pô, pensa no carro, quantos dispositivos tem ali no carro? Tem a chave, tem a maçaneta, aí você senta, aí é seta, aí é vidro, é não sei o que. E tem muitos carros que tem uma experiência assim que você olha, meu Deus, dá pra fazer tanta coisa para melhorar, entendeu? Com certeza, com certeza. O meu carro não tem plugin de USB. É um carro que tem só 4, 5 anos e não tem USB. É Pois é, ridículo, né? ó, Não tem um carregador de olha só. USB e não consegue plugar no rádio, né? Só tem 5 anos o carro, não é um carro de 20 anos atrás, né? Exato, E é exato. isso aí, é um erro mesmo. Eles precisam melhorar muito. É. Tem muitas oportunidades. E aí, aproveitando esse tema, né, a gente está vendo aí uma inundação de novos devices, né? Veio o wearable, e aí isso deve potencializar e tal. E aí vem assistente virtual e tudo mais. O que você imagina aí, o que você visualiza como tendências para a área de UX aí? Tem se falado muito em Voice User Interface e tal. O que você tem visto aí no mercado? Ou que as empresas têm demandado, assim? Cara, eu posso comentar, por exemplo, no mundo do recrutamento, né, que é um mundo onde nós estamos sempre tentando buscar otimizar, melhorar os processos, reduzir o tempo, reduzir o custo e o esforço para se fazer o processo de recrutamento. Nós lançamos um chatbot recrutador, se chama Bridget, né, já que é o chatbot da The Bridge, ela se chama Bridget. Se quem quiser conversar com ela, depois a gente bota o link aí. Ela é muito simpática, na sexta-feira ela está de bom humor e tal. Vocês Legal. podem bater um papinho com ela. Então, assim, obviamente os chatbots estão em voga, né, já faz alguns anos, e no mundo do recrutamento se provam como uma excelente oportunidade de você reduzir o esforço que você tem, né, do trabalho repetitivo. Então, se você pensar, por exemplo, atendente de caixa do McDonald's, tá? São milhares. Né? Então, no Brasil, com certeza, tem milhares de atendentes de caixa de McDonald's. Isso significa que o McDonald's tem que constantemente estar contratando centenas, porque se são milhares, eles estão indo trabalhar no Burger King, no Walmart, em outro lugar, ou estão mudando de carreira, enfim, ou estão saindo. Então, para você contratar esse volume de pessoas, você tem que fazer um volume absurdo de entrevistas, de processos de seleção e etc. Então, se você tem um chatbot, né, você consegue otimizar isso. E, além disso, o chatbot trabalha 24 horas por dia. Né? O chatbot trabalha de dia, de noite, fim de semana. Então, você consegue... As pessoas estão trabalhando de dia, né? E aí eles vão procurar emprego de noite. Então, você vai botar o coitado do recrutador para trabalhar para virar à noite, ou você vai botar o chatbot? Melhor botar o chatbot. Né? Então, obviamente que o chatbot ainda não faz de ponta a ponta todo o processo, mas do ponto de vista de humanizar a experiência é super legal, porque o chatbot, se você pegar uma pessoa que está fazendo 50 entrevistas por dia, eu te garanto que ela já não vai ser muito amável quando chegar no número 48, ela já vai estar muito cansada, né?
ela não vai conseguir explicar todos os detalhes da vaga, ela vai começar a fazer um trabalho, já vai começar a ficar difícil, né? Ela não vai ter tempo de dar atenção, talvez, a todas essas pessoas. Mas se você tem um chatbot que tem todas as informações, todas as perguntas frequentes, que conversa com você, te entrega a informação que você precisa, é muito mais agradável, inclusive para o entrevistado, né, para a pessoa que está vivendo essa experiência do usuário, ela poder acessar as informações que ela precisa, responder, que o chatbot responda as perguntas mais comuns, né, que normalmente é aonde eu vou trabalhar, qual é o tamanho da equipe, qual é o salário, tem benefício, qual é o próximo passo da entrevista. Inclusive, já fazer um teste técnico, um teste de idiomas, né? O chatbot fala inglês, pode fazer um testezinho de inglês com você. Então, tudo isso, agora o chatbot pode fazer com 1000 pessoas ao mesmo tempo, né? Enquanto o recrutador não. O recrutador nunca vai poder fazer mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, esse tipo de inovação é o que a gente considera realmente uma inovação disruptiva. E ano passado a gente recebeu um investimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial e fizemos uma POC, né, uma Proof of Concept, fizemos o nosso chatbot para a farmacêutica Libs. Então, a gente está ajudando eles aí a fazer o recrutamento dos propagandistas deles. Então, assim, a gente acredita que, em termos de tendência, tem muitas tendências, né? Um excelente relatório, por exemplo, que a gente pode pegar aí nas redes facilmente é da Fjord, né? A empresa do grupo Accenture. Eles fazem um relatório de tendências, etc., do ano, né? Um relatório anual, e aí vai aparecer inteligência artificial, voz, em ponto de tendências e voltei. Oi, voltou. Desculpa. Então, enfim, para finalizar a resposta, do ponto de vista de tendências de UX, são muitas, né? Desde chatbot, voice, aplicativos, etc. Mas eu destaco aí realmente que, mais do que tendência, a gente tem que focar na experiência e no resultado de negócio, de novo. Então, essa solução, esse exemplo específico, não estou dizendo que é a melhor tendência do mundo, nem que é a melhor solução do mundo. Só estou exemplificando como essa solução entrega dos dois lados. Ela entrega uma melhor experiência, porque ela entrega para a pessoa a flexibilidade de receber as informações que ela precisa, na hora que ela precisa, no fim de semana, de noite. É muito melhor do que preencher um formulário de vaga, né? Você conversa com uma entidade que está te ajudando a encontrar o que você precisa, e entrega do lado do negócio, porque ela economiza o tempo, o custo de você ter muitos recrutadores trabalhando e o tempo, porque você consegue economizar. Então, você economiza tempo, economiza custo e entrega uma melhor experiência. Para mim, isso é uma tendência. Isso é o que realmente as empresas buscam, é resolver um problema, né? Então, eu acho que isso é uma tendência aí a ser seguida. Pô, legal, cara, legal. Thaís, vamos lá para as perguntas do pessoal aí. Eu vi que tem bastante interação. Sim, boa noite. Boa noite. Bastante interações. Vamos começar pelo Thiago. Ele perguntou o seguinte: empresas tradicionais, quais os principais pontos que são necessários para trabalhar para que o UX faça parte das tomadas de decisões? Legal. Então, para o UX fazer parte da tomada de decisão, ele precisa entender de negócio. A resposta está aí. Ele precisa entender quais são as KPIs do negócio. Ele precisa saber dialogar, ele precisa saber navegar, né, a estrutura corporativa, os stakeholders, e ele precisa conseguir conectar as necessidades do negócio com a necessidade do usuário. Se ele só pensa no usuário, só pensa no que o usuário quer, ele vai se alienar, porque o negócio tem as necessidades deles, né? Tem necessidade de crescimento, de vendas, etc. Tem um relatório excelente, está em inglês, tá? Um relatório que saiu ano passado, que é The Business Value of Design, da McKinsey. É o valor de negócios do design. Tá? Então, não sei se dá para jogar no Google Translator para traduzir ele, mas tentem dar uma lida nesse, porque foi um divisor de águas, um relatório aí do grande Fabrício Dori, da McKinsey, grande amigo aí também,
e excelente para conectar essas duas coisas. É muito extensivo, é muito completo esse relatório, mas o resumo é: entenda de negócios para que você ganhe relevância. Perfeito. Ótimo. Eu sempre falo, desculpa, Thaís, eu Não, sempre pode falo, cara, continuar, gente. o meu sonho é ver na mesa do conselho designers, entendeu? Tipo, que os Tá designers chegando têm lá, essa perspectiva de um dia sentar lá na mesa do conselho, sabe? Eu acho que claro. essa é a Mas isso é o que sacada. o Chief, é isso que um Chief Product Guy senta lá, né? Isso que você tem hoje, por exemplo, o Emiliano Quinquelli, que era da McKinsey, ele virou partner na XP A Investimentos. XP, exatamente. Ele é sócio da XP Investimentos. Então ele está na mesa ele está lá em cima, está sentado lá. Sim. O seu sonho já se realizou, entendeu? É, Então tem excelente. muitos Espero que se designers que multiplique. sentam na mesa, com certeza. São poucos, né? São poucos, mas eles É, existem. e aí a gente vê, né? Por exemplo, a XP fez um trabalho fantástico de transformação nos últimos 2 anos aí. Uma métrica boba, mas que para eles fez uma grande diferença, assim, gerou um impacto muito grande internamente, foi o aplicativo deles ter saído de 1,6 estrelas na loja de aplicativo para 4,8. Ó, Então, tipo assim, parece ser uma métrica, o que que isso quer dizer? Pô, quer dizer muito, entendeu? Para o posicionamento do aplicativo, para a melhoria da experiência do usuário, até para o usuário se sentir mais confortável e investir mais através de uma plataforma mobile, entendeu? Então, pô, super relevante aí. com certeza, excelente KPI, né? Tá aí uma KPI relevante. Reviews no Exatamente, Apple Store, né? No App Store faz uma diferença, exatamente. com certeza. Thaís, vamos lá. Como que vocês veem a reestruturação das agências de publicidade e a interação com o X dentro da empresa? Bom, eu venho de agências, né? Eu trabalhei em muitas agências digitais, trabalhei em algumas agências de publicidade também. E basicamente a gente entende que houve já uma grande disrupção quando se trata de as agências começarem a competir com as consultoras, né? Na verdade, o contrário, as consultoras entraram muito forte no mercado das agências e as agências realmente apanharam muito, né? Porque as consultoras têm visão de negócio, né? As consultoras têm visão de dados, as consultoras são muito focadas em métricas e as consultoras já sentavam com o CEO e com o Chief Information Technology, etc. Então, para eles começarem a atacar o mercado do marketing, não foi tão difícil, né? Eles rapidamente conseguiram conectar, né? Então, você pega, por exemplo, o Accenture, onde eu trabalhei aí durante algum tempo, e você entende que, poxa, eles já entendem de dados, eles já entendem de tecnologia, eles já entendem de operações, eles já entendem de negócios. Só faltou adicionar criatividade e marketing, né? Sem querer diminuir a importância da criatividade do marketing. Mas se você já tem todas as outras unidades de negócio, você já entende de tudo sobre aquele negócio, adicionar o marketing a isso não é tão difícil. É muito mais difícil o contrário. Se você é uma agência de marketing, você só entende de marketing, você não entende de operações, você não entende de financeiro, você não entende de tecnologia, você não entende de dados, você não entende de segurança de dados, você não entende nada disso, você só entende de marketing, que é o caso das agências, né? Entendem de marketing, de branding, de design, mas é tudo mais ou menos aquele mesmo mundo ali, né? Então, por isso que elas ficaram tão... foram jogadas para escanteio mesmo. As consultoras chegaram e começaram a ganhar grandes contas, né? E, enfim, mas claro, ainda existem muitas agências de publicidade incríveis que fazem um trabalho incrível e elas se adaptaram, obviamente, né? Então, as agências de publicidade começaram, e as agências digitais começaram a focar mais em dados, focar mais em negócio. Muitas foram compradas pelas consultoras, então não teve jeito, né? Elas entraram nas consultoras e aí elas passaram a ir para o cliente com um cara de terno, né? O consultor estratégico, né? O consultor de negócios, senta lá junto com um cara de barba e camiseta regata, né? O diretor de criação lá da agência. Então, o hipster se juntou com o cara de terno e vão lá fazer uma oferta integrada para o cliente, né? Para tentar ganhar o budget
de marketing junto com budget de tecnologia, que inclusive o budget de tecnologia é bem grande também, né? Porque é estrutural. Se a tecnologia não funcionar, não tem cliente, né? Hoje em dia, esquece, o cara não vende, não opera, não funciona. Então, o budget de tecnologia é muito grande, o budget de marketing também é grande, e tem os outros budgets de operações, de change management, enfim. Então, assim, o cenário para o UX designer de agência, eu diria que é um cenário um pouco desvantajoso, porque as agências estão em desvantagem, né? Algumas agências, não todas, não quero generalizar aqui, tá? Obviamente que tem grandes agências que são muito estratégicas, que são tecnológicas, né? Desculpa. Você pega uma RGA, por exemplo, da vida, sempre foi uma empresa, uma agência de marketing digital com tecnologia, né? Eles sempre tiveram tecnologia. Uma Huge, né? A Huge sempre foi uma agência digital muito focada em experiência, em design digital, né? Então, eles já tinham uma vantagem aí. Mas se você pega uma agência de publicidade tradicional e você é um UX designer numa agência de publicidade tradicional que fatura BV de mídia, aí você realmente está em desvantagem, porque então essa empresa ainda está num processo aí de transformação. Então, eu sinto que aí você vai estar um pouco mais fragilizado. Então, se a empresa já vende os projetos dela com foco em UX, se o valor agregado daquela empresa é UX, você vai ter mais relevância, né? Agora, se o valor agregado daquela empresa é TPR de televisão, né? Nem lembro mais qual era aquele termo, né? Views de televisão, então qual vai ser a sua relevância realmente nessa empresa, né? Logicamente não vai ser tão relevante. Sim, sim. E é interessante como o mercado de consultoria foi esperto e relativamente rápido, né? Uma vez que o design começou a ter uma propagação e uma correlação com inovação, teve, por exemplo, a Fjord comprada pela Accenture, né, que era uma grande consultoria, vários ex-IDEO, grandes consultorias de design indo para as consultorias de gestão e tudo mais, então foi um movimento relativamente rápido. O que eu acho que é super relevante aí que aconteceu nos últimos anos foi daí as empresas, uma vez que tiveram contato com isso, elas começaram a perceber que internamente fazia sentido ter. Eu acho que a gente está nessa onda agora, assim, de as empresas absorverem cada vez mais o design. E eu acho que o Emiliano e a XP, por exemplo, é um grande case aí que pode se tornar uma referência no mercado, sabe? Com certeza, as empresas já acordaram e já perceberam que é muito importante elas terem uma visão de design e ter realmente líderes, né, sentando na mesa para que seja possível elas serem design-centered, né, serem centradas no usuário, centradas no design, tomando aí o exemplo das grandes, né, o Uber, Airbnb, etc., que a gente sempre cita e sempre vê, que é absolutamente correlacionado, né, o sucesso delas à qualidade do design, ao apreço e ao esforço e o investimento que foi feito em líderes de design, né, e realmente para poder chegar num produto com um diferencial, um produto que vai crescer. Legal. Bacana. Como que vocês acham que são os principais OKRs na área de UX e como eles se correlacionam com os KPIs da empresa? Olha, gente, eu acho que do ponto de vista de KPIs, isso é tudo parte de uma estratégia que precisa ser desenvolvida na empresa, entendeu? Assim, a gente está falando de KPIs de UX, isso depende completamente do objetivo da empresa, né? Do que ela está tentando atingir. Se ela precisa crescer o número de usuários, ela vai ter certos KPIs. Se ela precisa aumentar o ticket médio de venda por cada usuário, ela vai ter outros KPIs. Então, não existe um KPI geral assim e trending topics, né? Claro que, normalmente, o maior KPI de todos é
dólares, né? Quanto que foi vendido, quanto que vendeu, quanto que faturou no final do mês aquela empresa. Mas tem empresas que, por exemplo, no início, as startups, elas têm como KPI principal crescimento, tem que crescer, tem que gerar um volume altíssimo de usuários. Então, depende muito do momento da empresa, do estágio em que ela está e da estratégia dela no momento, né? Mas, normalmente, o KPI mais importante é dinheiro na conta. Trouxeram o meu gatinho aqui para participar. Um tchauzinho aí, ó. Não, realmente, assim, o que eu acho que não pode acontecer, e eu acho que até o resultado do seu relatório mostra isso, né? O que não dá para acontecer é não atrelar com o KPI. E aí deixar o cara, tipo, trabalhando ali na telazinha, faz a sua melhorazinha aí e tudo mais. E foi interessante que o Anderson Gomes, lá da Use, conversou com a gente no primeiro dia, ele falou justamente isso. No começo, o pessoal tinha chamado ele para melhorar, mas não percebia, e aí ele teve o trabalho de vender o resultado que o UX estava trazendo para dentro da empresa. Assim, eu acho que essa é a chave, é você efetivamente conseguir atrelar métricas relevantes para o seu negócio com o trabalho de UX, senão é custo, né? E custo cresce como uma erva daninha, tem que ser cortado. Com certeza, Tem que ter um assim ROI como qualquer atrelado, área, né? entendeu? Assim como Exatamente, qualquer área da empresa. qualquer área. Precisa de KPI, Exatamente. né? Se não tem, fica Senão difícil como a gente mensurar. conversou ontem, né? Você está construindo uma empresa pesada, tem que ser uma empresa leve, entendeu? Tipo, essa é a sacada. Exatamente. Todas as áreas precisam de KPI. É isso aí. Legal. O pessoal está perguntando bastante do relatório. Eu vou enviar via e-mail para vocês todo o conteúdo que a gente está conversando aqui, as indicações de livro e o link do relatório, tá? Fiquem tranquilos, não vamos deixar vocês sem esse relatório. Eles já tiveram algumas perguntas sobre o relatório. Uma outra pergunta da Milena foi o seguinte: qual é o primeiro passo que você aconselha para quem não é da área de UX para entrar nesse mercado? Legal. Bom, para a pessoa que não é da área de UX, primeiro de tudo, tem excelentes canais gratuitos aí disponíveis com muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal para você começar a entrar na área de UX sem gastar R$1. Primeiro de tudo, tem UX Now, né, do Daniel Furtado, super bacana, bem conhecido. Tem o UX Team, do Rodrigo Lemes, que trabalha no Itaú, foi contratado por nós, inclusive, nós que levamos ele lá, então sempre menciono, e grande profissional. Tem também o Andrei Gurgel, que tem o UX Lab, então todos no YouTube, tá, gente? UX Now, UX Lab e UX Team. Então, só de vídeo eles falam muito sobre carreira, né? Sobre carreira de UX, portfólio, como entrar no mercado e etc, etc. Então, até pela brevidade aqui, né, para a gente não estender muito, isso é um longo assunto, mas, primeiro de tudo, vai para o YouTube e assiste o canal desses caras, porque eles têm videozinhos, pílulas, que vão ajudar muito você com aquelas dúvidas frequentes, né? Então, como fazer um portfólio, o que eu coloco no meu portfólio, quanto que eu ganho de salário. Se vocês quiserem uma pesquisa salarial, tem uma bem bacana também, que é o Panorama UX. Se você buscar no Google Panorama UX, é muito legal também, tem uma pesquisa salarial bacana, bem detalhada, e isso ajuda bastante. Mas, assim, primeiro de tudo, claro, construir portfólio. Se você não tem nenhum case ainda, ajuda uma caridade, ajuda uma ONG, ajuda uma startup, faz algum trabalho para eles pro bono, sem cobrar. E aí você cria o seu primeiro caso de UX, né? Depois que você já leu, já estudou um pouco, talvez já fez algum cursinho online, tem cursos bacanas na Udemy, na Coursera. Lá na nossa página a gente tem uma seção de partners também. Tem a Terra, que tem cursos excelentes, que aí já são cursos mais imersivos, intensivos, né? Tem a Mergo, então você pode fazer cursos que você fica numa imersão o fim de semana todo. Tem a Gama Academy, então tem muitas empresas já bacanas aí que estão fazendo cursos ou mais imersivos, mais intensos, né? Que duram semanas, ou você fica pelo menos alguns dias lá imerso, 100%, para você conseguir fazer essa transição
A Terra é um grande parceiro nosso, então recomendo muito o curso da Terra para você entrar no mercado. Mas se você realmente, não tenho grana, não posso investir agora, cara, vai para o YouTube, sabe? Tem tanto conteúdo legal nesses portais, tem tanto livro, né? O livro não é caro, tem tanto e-book que você pode ter acesso hoje, né? Da Nielsen Norman Group, por exemplo, grande instituição global aí, acabaram de liberar aí, tá todo mundo compartilhando nos grupos o curso da IDEO, né? De Design Thinking. Então, é uma boa introdução também ao Design Thinking. Tem muito material, gente. Realmente é o que mais tem, né? Mas, principalmente, o principal que a gente espera do UX Designer, portfólio. Então, tem que ter lá um case, tem que ter lá mostrando um pouquinho, não somente da tela que você desenhou e o resultado final, né? O que a gente sempre pede para as pessoas expliquem qual foi o seu processo, né? Qual foi o seu processo de pensamento, quais foram as entrevistas que você fez, por que você decidiu colocar aquele botão naquele lugar, aquela foto naquele lugar, por que você criou aquele fluxo, por que você escolheu aquele formato, né? Isso que é importante, o seu processo de pensamento, o seu processo de criação, né? O seu processo de entrevista com o usuário, o wireframe. Não adianta só você colocar, eu fiz isso aqui com Sketch, e isso aqui eu fiz com a ferramentinha tal, e está aqui o resultado. Tá, mas como você chegou aí? Por que você chegou aí? Se você simplesmente fez e você não pensou, você não estudou, você não entrevistou ninguém, você não envolveu o usuário, você não interagiu com outras pessoas, você não fez um benchmark de competidores, você não considerou que aquele usuário pode estar no celular dele no parque, o sol está batendo, e ele precisa reservar a passagem de ônibus dele daqui a 15 minutos que o ônibus está saindo, então você não fez UX, você fez design gráfico. Essa é a diferença. Então, ou você mostra o seu pensamento por trás daquela design, daquela tela que você fez, ou você fez design gráfico, você não fez UX, né? Então, mostra o pensamento, tira foto das pessoas, do post-it que você fez, coloca no portfólio, tira foto das telas do wireframe, coloca no portfólio, e aí mostra a telinha final lá do seu projeto. Não é tão relevante o resultado final, o pixel perfect, a não ser que você seja um UI designer, né? Se você é um UX designer e você está fazendo a transição da carreira, o visual daquela tela não é o mais importante. O mais importante é a sua capacidade de analisar informações, sintetizar informações, conversar com as pessoas, negociar, criar, entregar, estruturar, apresentar, né? Inclusive, como você apresenta aquilo é muito importante também. Então, a sua apresentação do portfólio, não mandem link de Google Drive com um monte de imagem jogada lá dentro, né? Não façam isso. Façam o portfólio no Behance, uma plataforma online, né? Mostre o seu trabalho com detalhes. O Behance permite que você interaja, que outras pessoas votem no seu trabalho, que elas vejam o seu trabalho. Então, você aparece, isso gera um SEO para o seu perfil também. Atualiza o seu LinkedIn, escreve no LinkedIn o que você faz naquela empresa, não bota só o título, entendeu? Tem muitas dicas aí bacanas nesses portais de YouTube que podem esclarecer mais sobre isso, mas a gente sim espera que você tenha um currículo em PDF, porque esse é o seu detalhamento profissional, um detalhamento realmente dos seus dados pessoais, do seu histórico profissional e do seu histórico educacional, né, acadêmico. Então, se você... mas eu já tenho tudo isso no LinkedIn. Tudo bem, quando você for super sênior e você estiver ganhando 15, 20 mil reais, 25 mil, aí você não precisa mais fazer e você for, né, o bam, 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 aí você não faz mais o currículo, você fala para a gente que você só tem o LinkedIn e pronto. Mas como você está entrando na carreira, tem um trabalho de fazer o currículo. Quando eu abro o seu currículo, ele precisa ter um design, ele precisa ser diagramado, ele precisa ter fonte, ele pode ter gráficos, né, no seu nível de habilidade. Então, se você faz um currículo bem desenhado, com um bom design, pensa no UX para o recrutador, né? Se você faz um currículo com bom design, você já está mostrando que você é uma pessoa organizada, cuidadosa, que você tem atenção ao detalhe, que você sabe fazer design, que você fez o design no seu currículo. Ou, pelo menos, se dá o trabalho de usar uma ferramenta que faça um design legal para o seu currículo. Mas se você você é designer, você manda um currículo com um monte de fontes jogadas de qualquer jeito, com 5 páginas,
com tudo bagunçado, então eu já vi que você não tem atenção ao detalhe, você não se importa com o que você está apresentando. Então, primeiro, currículo. Currículo, PDF, bem feito, bem diagramado. Segundo, LinkedIn, com todas as informações do que você faz, do seu cargo, não só o título UX Designer. O que você faz nessa empresa, né, no seu dia a dia? Qual a sua responsabilidade, qual o tamanho da equipe, etc. Então, preenche direito o seu LinkedIn. E, por último, o seu portfólio, né? E aí a gente recomenda Behance, Dribbble, enfim, uma plataforma online aí para que a gente possa rapidamente olhar o currículo, entender o histórico profissional da pessoa. Estou com os dados dela aqui de contato para eu poder ligar para ela. Olhei o LinkedIn para ver se é aquilo mesmo, que é uma coisa pública, né? Então, no LinkedIn, porque o currículo aceita qualquer coisa, né? Mas no LinkedIn é público. Então, se o cara tem lá no LinkedIn, ele não pode botar uma mentira lá no LinkedIn. No currículo é fácil, porque o currículo está lá escondidinho. Então, eu valido o LinkedIn para ver se é aquilo mesmo que ele está fazendo hoje, realmente, né? E tem lá as conexões dele e tal. Então, tem lá o perfil dele, bacana. Tem recomendações de outras pessoas e também o portfólio, obviamente. Então, o portfólio, claro, é o mais importante de tudo. Então, você ter lá o seu portfóliozinho. Se você ainda está migrando, a gente não espera, se você é júnior, a gente não espera que você tenha 50 casos no portfólio. Você pode ter 1 ou 2 ou 3 casos, bota lá a sua experiência também de design gráfico, design logo, etc. Mas é importante que tenha pelo menos uma coisa de UX, né? Para mostrar que você está fazendo seu dever de casa, você se esforçou e criou um portfólio de UX, né? Se você gosta de UX, gente, pega uma página qualquer da internet e redesenha ela. Pega o aplicativo do seu banco, que é uma droga, e redesenha ele, entendeu? Faz alguma coisa. Não vem com portfólio que só tem logo e design de revista querendo fazer UX, porque realmente você não fez o dever de casa, você não fez esforço nenhum, e aí você está dificultando a sua vida e a vida do recrutador, porque ele não tem como te vender. Se você não teve o trabalho de criar um caso de UX, é porque você não quis realmente, porque você pode criar um caso pro bono, etc. Excelente, excelente. Uma pergunta, o mercado de design ele é mais masculino ou feminino? Masculino, infelizmente, ainda tem uma grande diferença e quando você vai subindo a cargos de liderança também, mais ainda. Então, a gente precisa mudar isso. Isso é uma tarefa para todos nós. As mulheres são muito criativas, têm uma excelente atenção ao detalhe, têm excelentes habilidades blandas, que a gente chama, né? Habilidades soft skills, por exemplo, para lidar com pessoas. Isso é uma característica comprovada das mulheres, além de todas as habilidades que os homens têm também. Então, talvez deveriam haver mais mulheres do que homens, ou pelo menos deveria ser de igual para igual. Então, faz falta diversidade não só de gênero, faz falta diversidade cultural, diversidade social, de classes, né? Faz falta diversidade de todo tipo, né? Diversidade cultural e como se diz, de raça, de cultura, de tudo. Faz muita falta de diversidade. Temos suficientes já homens brancos fazendo UX e como líderes de UX. Precisamos de homens pretos, mulheres ruivas e tudo que for necessário para a gente poder ter mais empatia com os usuários, porque os usuários são coloridos, né? Então, estamos cansados já de monocromáticos aí como líderes de UX. Precisamos dar uma misturada. Legal, legal. Legal. Os designers devem veicular o portfólio no LinkedIn, você sugere? Claro, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Compartilhem os seus portfólios, só peçam permissão antes para o cliente, né? Se o cliente permitir você compartilhar, senão você precisa botar no linkzinho com senha e etc, né? Para fazer uma coisa mais low profile. Mas, em geral, pode colocar, deve colocar. Bacana. Vamos para a última pergunta. Como vocês imaginam que um profissional de UX ajudaria em um mercado tradicional como um escritório de advocacia? Ótima pergunta. Existem as famosas Legal Tech. Então, agora, se ele procurar aí no Google Legal Tech, já existem muitas inovações, startups, produtos de tecnologia para a área legal, né? A área legal, como eu falei lá atrás,
assim como a área de RH, está bem atrasada no mundo de tecnologia, né? No mundo de inovação, ainda está bem atrasada. Por exemplo, hoje na The Bridge a gente tem um advogado que é SaaS. Eu pago um custo fixo por mês. E ele aprova todos os meus contratos, ele revisa tudo. Ele não é um custo por hora. Então, ele já trabalha no modelo inovador. E os nossos contratos são todos assinados online, né? Então, tem aí a DocuSign, por exemplo. É uma Legal Tech, uma empresa de assinatura de documentos online. Então, sim, há oportunidade para inovar. Busque casos de Legal Tech, startups Legal Tech. Vai aparecer muitas, muito legais, que já estão inovando aí no mundo de legal. Se você está numa empresa de legal e você quer implementar UX nessa empresa, você quer implementar práticas de melhor de empatia ante o cliente ou de melhoria de fluxos de comunicação, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com os clientes, conversar com os advogados, conversar com a área administrativa, converse com as pessoas, com o máximo de pessoas possíveis e descubra quais são as dores deles. Quando você descobrir quais são as dores deles, na jornada do usuário deles, né, no dia a dia deles, quais são os pontos onde eles têm mais dificuldade, aí você vai encontrar oportunidade para você trazer uma inovação para a empresa e aplicar metodologias de design, né, além de UX. De novo, precisamos ter uma visão ampla para poder resolver, né, esses problemas. Então, o design, gente, existe para resolver problemas. O design não existe para deixar as coisas mais bonitas. Isso é arte, tá? Isso é pintura. Ó, minha pintura feia aqui. Tá vendo? Essa pintura da minha esposa, esse olho aqui. Ela pintou o olho e eu pintei essa guitarra. Então, a gente deixou essa folha de papel mais bonita. Isso é arte, tá? Design é resolver problema. O trabalho de vocês é resolver problema. Não é fazer coisas bonitas. Não é lançar o aplicativo para mostrar para o seu amigo, olha que bonitinho o aplicativo que eu fiz, olha que legal essas telas, olha como tem essa motion, animation, cool. Não é isso, isso é arte. Se você quiser, você pode virar artista ou designer gráfico ou pintor. UX é resolver problema. Então, procurem problemas, se apaixonem pelos problemas e fiquem obcecados pelos problemas. O Steve Jobs era obcecado por resolver os problemas, encontrar a melhor solução para esses problemas. Por isso ele conseguiu chegar onde ele chegou. Ele não era obcecado pela solução. Se você encontrou uma solução e você já se apaixona por ela e acha que você é o cara ou você é a mulher, porque você criou aquilo e agora aquela é a sua criação e é o seu bebezinho e você tem que fazer a empresa aceitar aquilo, porque aquela é sua ideia, né? E aí o cara cisma com aquela ideia, com aquela solução, com aquela coisa que ele criou. Mas aquilo realmente não resolve o problema do usuário, então esquece a ideia, joga no lixo imediatamente. Ela tem que resolver o problema. Você tem que levar para aquela pessoa sem influenciar ela, sem tentar convencer ela de que aquela ideia é boa. Você simplesmente tem que jogar a ideia e sair do caminho. E deixa aquela pessoa ver se a ideia resolveu o problema dela. Se não resolveu, joga fora. Ou melhora a ideia. Esse é o trabalho do design. Eu acho que esse foi o tema mais recorrente aqui de todas as lives, né? A gente não se apaixonar pela ideia, e sim pelo problema, e resolver problema e tudo mais. E uma coisa que eu queria corroborar aí, pensando um pouco nesse lance da empresa leve, que a gente falou ontem, em relação ao escritório de advocacia, que mapear a jornada do cliente e construir uma boa jornada para o cliente não é uma jornada que tem mais coisa, né? Por exemplo, né, o caso aí que o Bernardo falou, o AirPod não tem manual. Pô, os caras tiraram uma coisa. Então, um bom design é a sua capacidade de subtrair coisas, né? Então, às vezes, você tem uma jornada hoje que é muito gorda, digamos assim, né? Tem muita gordura, tem muito excesso. Dificulta a vida do usuário ao invés de facilitar. E, pelo menos assim, eu, particularmente, nas experiências que eu tive de ser cliente de advogados, é muito disso, entendeu? De você ter uma jornada muito pesada, muito cansativa ou muito escondida, onde, como você não sabe nada, eu vou te deixar no escuro até o momento que for relevante você aparecer no processo, entendeu? Cara, não, isso não faz sentido
pensando do ponto de vista de experiência do usuário. Eu acho que essa é uma sacada aí para a área de legal. É isso aí. E é justamente o que uma empresa como a DocSign está fazendo, né? Olha o tamanho da cadeia que existia antes deles e o tamanho que existe agora, que é fazer o upload de um arquivo e mandar um e-mail, que já é automático o e-mail. E eu espero que eles acabem com todos os cartórios do Brasil, que essa máfia termine e desapareça, porque é um absurdo, no Chile também, né? Tomara que alguém invente alguma coisa legal tech para matar cartório. Eu invisto nessa startup. Se alguém tiver uma ideia aí de mata cartório, eu vou adorar, porque é sensacional. Realmente a gente tem que sair de casa, fazer fila, assim, só para o cara dar um carimbo lá e cobrar R$400, né? Realmente é o fim do mundo. Mas vai acabar, a gente vai... Conto com vocês e o Access para criar aí uma solução para acabar com essas burocracias absurdas aí, né? Sim, sim. Amém, já estamos em 2020, né? Pelo amor. É isso aí. É isso, Thaís. É isso, foram todas as perguntas já. Ótimo. Teve uma pergunta, Bernardo, que teve aqui recorrente em todos e que eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada, apesar de não ter aparecido hoje. Qual é o teu livro aí de cabeceira ou recomendado aí para o pessoal? Livro de cabeceira, cara, deixa eu olhar aqui na minha coleção. Bom, todo mundo já deve conhecer o Inspired, do Martin Kagan, né? Que é a Bíblia do UX, né? Sim, não sei a se já foi mencionado. Constança Já foi falou. mencionado? Foi. Já foi mencionado, né? Esse é um clássico. Gente, para abrir um pouco a mente, eu acho que quando a gente trabalha com UX, a gente precisa entender muito de pessoas, né? A gente precisa entender de cultura, a gente precisa entender até de, talvez, religião, né? Então, quem sabe uma boa motivação, uma boa provocação para vocês seja ler o Sapiens, né? O Sapiens, do Yuval Harari, que é a história da humanidade. E é muito interessante porque ele fala como os impérios nasceram, cresceram, como a sociedade mudou, né, em diferentes partes do mundo e quais são as motivações e os desafios dos seres humanos desde o início dos tempos. E eu acho interessante, eu faço uma correlação a isso mais direta, para não parecer que eu estou jogando lá no alto e jogando espuma. O Neandertal, recentemente existe uma teoria, né, que alguns cientistas acreditam e o Yuval defende, que o Neandertal, que era aquele, para quem não sabe, era aquele ser humano muito mais forte, né, e brutamonte do que nós, o Homo sapiens, né, eles viveram no mesmo momento, houve um cruze, né? Antes se pensava que o Neandertal viveu antes e o Homo sapiens viveu depois. Mas hoje foram encontrados, né, restos mortais, etc. Então foi descoberto que muito provável que eles viveram na mesma época, inclusive nos mesmos lugares. Então isso faz você pensar, mas se ele era muito mais forte e muito maior, ele deveria ter acabado com o Homo sapiens, ou pelo menos ele deveria estar vivo até hoje, né? Por que não tem Neandertal e tem Homo sapiens? E aí o que o Yuval defende é que o Homo sapiens provavelmente sobreviveu. Por quê? Porque o Homo sapiens é muito melhor de relacionamento, né? Então, a gente sabe que o Homo sapiens era melhor de comunidade, de relacionamento, porque eles encontraram lá, né, os restos, eles tinham comunidades mais desenvolvidas, né? Eles tinham sociedades desenvolvidas, né? Enquanto o Neandertal não tinha. Então, quando você pensa nisso, você passa a considerar que, cara, você precisa sempre considerar as pessoas como parte de um grupo, de uma tribo, de uma sociedade, né? Você não pode pensar nas pessoas só como indivíduos. Então, se você pensa no arquetipo e na persona, beleza, mas lembra que essa pessoa faz parte de uma microsociedade. Tem aí uma dica também, no Netflix tem o Unorthodox, não sei se já está aí no Brasil, né? Então, você vê ali a realidade daquela pessoa, né? Ela está completamente isolada naquela família judia ortodoxa, e aí ela vai para Berlim, ela descobre um outro mundo, uma outra vida, uma outra forma de interagir. Então, é super importante que nós, como UXers, entendamos um pouco mais sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre psicologia mesmo,
Então, acho que isso seria um grande valor agregado no trabalho de vocês, não só ler sobre ferramentas, produto, métricas, KPI e tecnologia e apps e etc., mas você também tomar um tempinho para sair disso e ler mais sobre psicologia, sobre sociedade e sobre cultura, né? Isso é super importante. Legal, excelente. Bernardo, pô, não tem como agradecer aí, cara, obrigado pelo seu tempo. E saiba que agora você tem um novo parceiro aí para colocar no seu portfólio educacional, que a Boa. gente está lançando aí essa semana, né? A gente lançou o curso da Edevo de UX, onde eu dou boa parte aí do conteúdo. O curso você pode comprar por módulo, ou você pode fazer um plano com a gente, uma assinatura, e aí são mais de 100 horas de conteúdo no curso, então é um curso assim bem extenso, que a gente passa por Legal. várias áreas do UX, sabe, para ajudar o pessoal a se posicionar no mercado aí e crescerem, né? A Thaís vai compartilhar o link aí com vocês, e espero ver vocês no curso aí. O curso está sendo lançado na segunda quinzena do mês de maio, tá? E aguardamos todos vocês lá para aprender mais junto aí sobre UX. Essas lives vão estar gravadas, elas vão fazer parte do material bônus do curso para vocês explorarem. E, Bernardo, muito obrigado aí. Sucesso para The Bridge, eu adoro o trabalho de vocês, parabéns pelo relatório e obrigado pelo seu tempo. Thaís, obrigado pela condução. E todos vocês que acompanharam a gente aí, obrigado por essa semana, por terem acompanhado e continuem conosco aí, que tem grandes novidades. Maravilha, Haroldo. Obrigado a você, obrigado, Thaís. Valeu, Edevo. Parabéns, o mercado está precisando de conhecimento, então sigam compartilhando. Legal. Valeu. Gente, eu posso só dar um recado? O Bernardo falou bastante de soft skills, e na semana que vem a Edevo vai fazer uma semana de lives, como a gente fez hoje, de soft skills. Então, a gente vai falar de inteligência emocional, a gente vai falar de liderança, de gestão de tempo. É um conteúdo que vai ser totalmente free também. Então, o pessoal pode acessar. A gente está trabalhando com os profissionais super qualificados do mercado. Então, se vocês estão querendo entrar para esse mercado, vamos fazer o que o Bernardo sugeriu. Vamos estudar os soft skills também, porque é importante. Então, de verdade, obrigada, Harold, por essa semana, foi incrível, de verdade, eu estou impressionada, eu não conheço nada, não conhecia nada de UX, eu estou encantada, assim como a Milena falou, que está super entrando na área e está gostando, eu também estou me apaixonando por isso e vou estudar mais, com certeza esse curso da Edevo eu vou fazer, não tenho mais dúvida, eu tinha dúvida, não tenho mais dúvida. Obrigada, Bernardo, foi incrível o seu depoimento, acho que só reafirmou a decisão que eu tinha de estudar mais UX, só reafirmou mesmo, foi fantástico ouvir o que vocês têm para dizer, gratidão por parte da Edevo e a gente se vê muito em breve, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu, Tchau, galera. tchau. Até breve.